Eu e meu parceiro Denis Albert vamos convidar você a fazer uma viagem por mais uma semana pela vida da pessoa com deficiência, não é isso? Meu querido Denis, boa noite para você. É isso aí. É isso aí, meu querido Bruno Oliveira. Muito boa noite a você. Boa noite, Taubaté. Boa noite, Santos. Salve, salve, Santos. Nós estamos aqui novamente e esse é mais um programa Consciência Inclusiva. A vida da pessoa com deficiência passa por aqui. A nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam, porque a nossa consciência é livre. Quero agradecer aqui, primeiramente, a presença do meu querido amigo, parceiro, Fabiano, Luiz Fabiano. Tá ali, ele colocou Fabiano Rodovia, que é o nosso parceiro aí, né? Pré-candidato a vereador aqui da minha cidade de Taubaté, onde eu também sou pré-candidato. Então, nós somos parceiros de pré-candidatura. Então, gratidão pela sua presença. Já mandei um salve aqui para o Augusto Matos. Então, você que está chegando por aí, você pode curtir, comentar, compartilhar essa live para nos ajudar a divulgar e a propagar essa mensagem do bem que a gente vem trazer para você, meus queridos. Quero começar agradecendo meus parceiros. Hoje, Cadê, viu, né, cadê a listinha? Cadê a listinha? Tá aqui, Cadê a tá aqui listinha? Não, antes eu quero dizer que hoje eu tô uniformizado Fardado. em homenagem a vocês aí de Santos, né? É a TV 013. Então, você que está chegando, pode aí curte a página da TV 013, que é a que sempre está nos apoiando, transmitindo esse programa do Consciência Inclusiva ao Bruno Oliveira e ao Denis Albert, que esse que vos fala, o cadeirante do Apocalipse. Curta, comenta, compartilhe. Então, eu estou fardado em homenagem a vocês aí de Santos e em homenagem ao meu querido parceiro, acredito que você já deva ter ouvido falar dele, Evaldo Prado, o locutor Evaldo Prado, que é daí do Gol Santista. Ele é o locutor oficial da Vila Belmiro, que transmite todos os jogos que acontecem aí, e também é o locutor da Central da Azul, daqui de Taubaté e do estado de São Paulo, divulgando o esporte em si, e um grande divulgador do esporte aqui da minha cidade de Taubaté. Você já ouviu falar no Evaldo Prado, locutor? Eu Bruno? não tive o prazer, não tive o prazer. Não tive o prazer. Tá bom, então, antes de eu dar uma boa noite aqui para o Luiz Fabiano, deixa eu agradecer primeiramente os meus patrocinadores, que indiretamente, né, os nossos parceiros, apoiadores, divulgadores, replicadores e patrocinadores do Cadeirante do Apocalipse e de todas as nossas lives que vêm sendo replicadas e repassadas a todos os grupos, páginas, blogs, rádios. Então, gratidão ao Gordinho Lanches, daqui do Bonfim, Academia Full Trainers, Up Suprimentos, do meu parceiro Maurício, daqui da Up Suprimentos de Taubaté, Tal Bike Bicicletário, que é os parceiros que sempre me ajudaram aí quando eu mais precisei. E agora os nossos replicadores, que é o Diego Messias, do grupo Comunicação e Pesquisa, o grupo Sociologia e Análise, que é do nosso outro parceiro, que também é blog, que também é página, e é grupo do AZ Palavras, a rádio wrb.com.br, a coach Dri Araújo, do programa Somos Todos Expansão. Beijo para minha linda coach Dri Araújo, hashtag Eu Sou Expansão. O projeto... Beijo para ela. Vou mandar um beijinho para ela? Beijo para ela, claro. Beijo para ela. O projeto Terra Oculta do Caio Breno da Silva, o inglês mais brasileiro que a gente conhece. Consciência Inclusiva, da nossa querida TV 013, né? Não podemos deixar de agradecer. Leandro Mactube, do grupo Mactube Cósmico. Batista Júnior UFO, que é do Contatos Extraterrestres e Exopolítica, também que replica as nossas lives. Kátia Macmillan, que é do grupo Tudo é Energia, das nossas reikianas, das famosas reikianas, as nossas parceiras. Não podia deixar de agradecer também o Muleta Neles, Nelson Abad, Inclusão na Rua, Fernandinho Schramm e o Felipe Marconato, e o nosso querido outro parceiro, que é o
Jailson Lacerda, salve, salve, Francisco Morato, obrigado ao gabinete aberto inclusivo. Gilson Campos, qualquer dia, eles vêm aqui. Qualquer dia eles vêm aqui. Sim, está devendo uma visita aqui. Aqui. O Gilson Campos, que é do blog Contra Qualquer Tipo de Preconceito, que inclusive acabou de colocar inclusive a chamada da nossa live aqui no blog dele. O nome do blog do Gilson Campos é Um Blog Contra Qualquer Tipo de Preconceito. Fundação Cristã das Pessoas com Deficiência. Renata Cali, do Grupo Despertar. Chaú Henrique. Salve, salve. Força e honra, camarada, do grupo Anunnaki Hiperbóreo. Alcione Giacomitti, escritora Alcione Giacomitti, Rádio Remix Esotera, da nossa querida e amiga Márcia Abad, o grupo do Maza, do Mazarop, o Luiz Fabiano deve conhecer muito bem um pouquinho da história do Mazarop, também que nós estamos lá no grupo da galera do Professor Viana, também o Stefan Olho de Rapina, que é um cara que luta contra a desinformação na internet, Projeto Espaço e Dimensões do Vladimir, a BRAC do Autismo e Conexões, da minha querida Rosana Rossato, que é a idealizadora dessa associação ABRAC. E é isso, galera. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Temos aqui hoje 3 convidados. Fica à vontade. Deixa eu dar boas-vindas aí pro meu querido amigo de longa data, Nego Valente, terapeuta Levindo. Deixa eu dar boa noite aqui pro nosso querido Augusto Matos. Boa noite. E boa noite, Fabiano. Abre o microfone. Seu microfone, pra gente te ouvir. Boa noite, Bruno. Aí. Boa noite. Pode deixar aberto. Isso. Deixa eu colocar aqui. Vamos começar com o textinho? Vamos começar com o textinho? Para abrir a mente das pessoas? Com certeza. Vamos abrir a mente das pessoas. Vamos entrar na mente, nós vamos entrar no seu subconsciente, nós vamos trabalhar para formar uma consciência inclusiva em você, meus queridos. Aqui nós temos um textinho hoje, preparado especialmente do nosso querido Santo Agostinho. Vocês já ouviram falar de Santo Agostinho? Então lá vai, meus queridos. Já. Eu gosto sempre... Deixa eu tirar aqui... Aqui, aí isso. Voltar aqui. Pronto. Porque a verdade gera ódio. Por que os homens têm como inimigo aquele que prega a verdade? Se amam a vida ser feliz, que não é mais que a alegria vinda da verdade, Gaudium de Veritate. Talvez por amarem de tal modo a verdade, que todos os que amam outra verdade, como não querem ser enganados, não se querem convencer de que estão no erro. Assim, odeiam a verdade por causa daquilo que amam, em vez da verdade. Amam-na quando os iluminam e odeiam-na quando os repreende. Ninguém pode ser amigo de ninguém, sem antes ser amigo da verdade. Ainda que fujas do campo para a cidade, ou da rua para a tua casa, a tua consciência vai sempre contigo. A tua casa só pode, da tua casa só podes fugir para teu coração. Porém, para onde fugirás de ti mesmo? Isso tem muito a ver com a nossa live de hoje, porque estamos aqui com eu pré-candidato, Bruno Oliveira pré-candidato, Augusto Matos pré-candidato lá de Cabralha. Estamos aqui com o Fabiano, o Luiz Fabiano aqui também pré-candidato aqui de Taubaté. Então, essa é a verdade. Todos fogem da verdade ou têm a verdade como a sua ideologia. Uma mentira contada várias vezes
incisivamente, acaba virando verdade até para a própria pessoa que conta. E isso vai para você, meus queridos políticos que aí estão tentando e dizendo que nos representam, mas, na verdade, só acreditam em suas próprias verdades. E o nosso parceiro aí caiu. Agora que eu ia passar, depois do textinho, é com você, Bruno. Você quer falar mais alguma coisa, fazer alguma consideração? Não. Eu vou abrir para os nossos convidados. Quem vai falar primeiro? Augusto, boa noite. Boa noite, meu querido. Augusto Matos. Seja bem-vindo, Augusto Matos. Agora, só antes, um parênteses, você agora é oficialmente um integrante do Consciência Inclusiva, que agora é permanente todas as quartas-feiras. É uma honra muito grande. Quartas-feiras, você é um integrante do Consciência Inclusiva Fixo. Permanente. Seja bem-vindo. Fixo. Augusto Matos. Estão me ouvindo bem aí? Então é isso. Fixo. Sim. Estamos te ouvindo que bem. Bom. Fico feliz. É uma honra para mim fazer parte dessa história, porque aqui no último sábado, ao conversar com a professora Luciene, e teve a participação do Bruno, e sua também, Denis Albert, e aí logo depois a professora saiu de um grupo que eu havia montado no meu WhatsApp, né? Eu criei um grupo onde eu inseri algumas pessoas, e a gente sabe que se grupo de família já causa intriga, imagina em grupo de discussão ou debate político. Então a professora saiu e ela apoia um outro candidato, diferente das propostas do que eu estou apoiando, mas a gente mantém o contato e democracia é isso. O importante independentemente de qual lado você esteja, é a questão da conexão, né? É o que eu falei para o Denis no último áudio que eu mandei para ele no domingo. É a cosmovisão compartilhada, né? Então, independente da bandeira que o cara esteja defendendo, muitas das vezes foi a oportunidade que ele teve para aderir, né? O espaço dele concederam para ele esse espaço político, né? Essa oportunidade de estar falando. E política, quando eu aderi à mesma, não somente pela causa cuja qual eu estou defendendo e tantas outras que poderão vir a ser defendida por mim, mas é a questão da oportunidade de poder falar as suas ideias com mais abrangência, queira ou não. A população pode odiar políticos, pode estar enojada devido à situação desse momento e de tantos outros da nossa política, mas ainda assim as pessoas ainda têm esperança de que a política ainda é a ciência capaz de prover o bem para toda a humanidade. Exatamente, é o que eu sempre digo, sabe, o Augusto Matos? As nossas diferenças de ideias, teses, teorias, opiniões, religiões, ideologia de gênero, sabe, de qualquer natureza, tá ligado? Isso é o que nos faz pensar para podermos ser melhor e construir de fato algo factível para que a gente possa não mudar a sociedade, mas fazer com que a sociedade conviva numa inclusão realmente. E isso é o que o Luiz Fabiano, nosso querido tá ali, o Fabiano Rovida deve ser o sobrenome dele, porque quando nós estávamos na nossa convenção, tínhamos lá vários pré-candidatos a vereadores e tal que estavam passando na convenção, e eu estava com o papel do GAI, do Gabinete Aberto Inclusivo, indo para as pessoas mais importantes. Foi para Lorena, foi para o candidato a vice-prefeito, para candidato a vice-prefeito, foi para os que têm mais representatividade, e ele e mais o seu Telvio e mais uns dois lá foram os únicos. Ele foi o primeiro que chegou e perguntou para mim, sabe, ô Denis, que é isso aí, cara? Tá, né? Eu te acompanho, você é o cadeirante do Apocalipse, pô, cara, eu sou a favor da inclusão e tal. Chegou para trocar ideia comigo, o que dificilmente acontece. Então, quero agradecer ao Fabiano, tá ligado? Luiz Fabiano
Rovida, Luiz Fabiano Rovida, esse é o cara que chegou em mim e eu simpatizei muito, porque quando a gente tem, sabe, o Augusto Matos, essa intenção mesmo de estar podendo se juntar pessoas, independente, a gente sempre fala, né, nada por nós sem nós, mas, na verdade, é tudo por nós, com todos nós que querem fazer alguma coisa, sabe? Então, Fabiano, eu quero te agradecer aqui, sabe, a presença, quero te agradecer o seu interesse pelo fato da inclusão, do nosso trabalho, e que você seja bem-vindo. E gostaria que você se apresentasse, meu querido. Se apresente aí para nós, fale um pouquinho de você e das suas intenções aí, para o que você acha a respeito das políticas públicas, e fique à vontade aí, por gentileza. Não estamos te ouvindo. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Aí. Não, agora tenta ativar o microfone. Não, ele ativou, mas mesmo assim tá sem áudio. Meu nobre, eu vou te dar uma dica. Você saia, feche tudo, daí você conecta o seu fone de ouvido, daí você entra no link novamente. Entendeu? Porque essa plataforma, como eu falei para o Augusto Matos, ela é preconceituosa. Enquanto isso, a gente vai dar a palavra aqui para o Nego Valente. Boa noite, Nego Valente. Nego Valente. Terapeuta holístico Mago Levindo. Mago! O cara. Eu sei que é o mestre dos magos. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Deixa eu me levantar aqui, eu estou no quarto. Acabei de executar 2 sessões de terapia holística. Para quem não tem conhecimento, terapia holística, a palavra holística provém do grego o todo, o que significa o todos os aspectos humanos. A terapia holística, eu sou suspeito a falar. Conheço o Bruno desde 2012 para 2013, logo quando o Facebook começou, a gente se conheceu através da rede. Na época, como eu batia muito de frente com a esquerda, com os meus ativismos, eu fiz o convite para o Bruno começar a participar dos meus hangouts com a minha turma. Fizemos um trabalho muito forte, muito bonito, bacana, patriota, contra a esquerda. Fizemos a nossa parte, mas como eu já tenho uns 32 anos de estrada como terapeuta, eu resolvi parar um pouco agora com ativismo pelo Brasil, e não só São Paulo, mas Rio, Goiás, várias cidades eu compareci, o sul do Paraná também, mas aí agora que fizemos a nossa parte, acredito eu retomei minhas atividades dentro do campo da terapia. Eu cumprimento a todos aí da sala, ao mesmo tempo parabenizo pela iniciativa. Vou dizendo também que eu sou agente de inclusão escolar, onde meu último trabalho na prefeitura de Osasco foi um trabalho junto com os portadores de deficiência física. E por uma situação também de coincidência, eu sou pai de um casal de filhos especiais. Tenho conhecimento da causa, o Bruno sabe muito bem que eu luto também pela causa, fiz manifestação na Avenida Paulista, já fiz manifestação lá em prol dos portadores de deficiência física, porque no Brasil a gente não pode estar simplesmente rotulando síndrome de Down, nós não podemos ficar rotulando autistas, não podemos ficar rotulando nomes e adjetivos para portadores de deficiência física. A palavra portadores de deficiência física tem que ser englobada no geral. E uma situação que eu parabenizo vocês pela iniciativa, mas, desculpem, estou chegando agora, não cheguei para colocar vírgula na sala. Mas a gente temos que ser sempre mais objetivos no possível para fazer as coisas acontecer, como vocês estão fazendo. Eu incentivei o Bruno, saia candidato.
porque eu já fui candidato 2 vezes. Disputei um pleito municipal em 2012, disputei um pleito estadual em 2014, somente para aprender a situação dos bastidores da política, que, por sinal, é um bastidor que cheira a carniça, que cheira a um cheiro insuportável. E eu já vou alertando vocês. Torço para que vocês possam adquirir a cadeira de vocês. Levem um pregador para colocar no nariz, se vocês ganharem o pleito, porque não é fácil respirar o mesmo ar do lado de gente que não tem capacidade política de comandar uma Câmara Municipal. Torço por vocês, não é fácil. A classe política de hoje em dia, vamos torcer para que ela seja renovada mais uma vez, e dessa vez com um peso muito grande do voto da população. E aí, o Bruno me fez esse convite já semana passada, eu não pude comparecer, porque as minhas atividades são inúmeras. Eu moro no interior de São Paulo, próximo a Sorocaba. Neste exato momento, eu estou como hóspede aqui no Guarujá, onde eu estou tratando um casal. O senhor aqui que eu conheci, ele tem uma deficiência física que se chama mal de Parkinson. E aí eu pergunto para vocês, o mal de Parkinson, ele só é amenizado com medicação. Eu pergunto por que, sendo que é uma doença degenerativa cerebral, com tantas pesquisas, com tanta ciência, com tanta tecnologia, por que nenhum laboratório farmacêutico até hoje não matou essa causa de fazer, ao invés de ficar só amenizando a dor, porque essa doença, ela é degenerativa. Ela começa com poucos tremores, daqui a pouco toda a articulação do corpo começa a doer, é uma dor insuportável, aonde chega até levar ao óbito. E eu estou pegando um desafio, falei para o Bruno, eu saí do interior, debaixo de chuva ontem, 5 horas da manhã, um toró danado, dependendo de condução, mas eu cheguei aqui no Guarujá. Cheguei aqui, não digo para resolver, mas para fazer um tratamento. Eu vou ficar 1 semana hospedado aqui, eu vou me doar ao máximo para que essa doença ela possa ser banida do corpo desse cidadão. Aí você pergunta, mas como você vai banir uma coisa mundialmente que ninguém dá jeito? Meu Deus do céu. Segundo a Bíblia, somos semelhança de Deus. Se nós somos a semelhança de Deus, imaginem vocês, eu falo isso por ter conhecimento da causa. A força está dentro de cada um de nós. Alguns evangélicos dizem que essa força se chama fé. O que temos que fazer, nada mais, nada menos do que ativar essa fé. Quem é que vai ativar essa fé? Não é nenhum líder religioso. Eu, como terapeuta holístico, eu respeito todo o credo religioso, mas por conhecimento da parapsicologia, o que eu sei é que quando eu atendo uma pessoa, eu sou bem claro com ela. A partir desse momento, a gente vai entrar num carro e quem vai pilotar esse carro é você. Eu vou ser simplesmente o copiloto. Então, o terapeuta, ele não é pai de santo, ele não é pastor, ele não é padre. O terapeuta, ele é simplesmente o copiloto. E tem que ser um copiloto capacitado para não entrar em curvas erradas e acabar libertando a pessoa do mal que ela possui. Então, a terapia holística, só finalizando, para vocês continuar a conversa na roda, eu vou finalizar para vocês. A terapia holística, ela não tem nada a ver com a situação que muitas pessoas ficam comentando por aí no YouTube, alguns terapeutas que entram dizendo que é terapeuta, mas simplesmente aprende um pouco a hipnotizar. Não é assim, o terapeuta tem que ser por completo. Eu, no caso, eu sou reikiano japonês, reikiano tibetano, eu aplico técnicas de David Hellman, de Milton Erickson, de várias técnicas, até magnetismo egípcio. Por quê? Porque a própria palavra diz holística, holístico é um todo. Então, o terapeuta precisa aplicar várias técnicas, porque o ser humano não é igual, o ser humano não é máquina. Os cientistas têm o costume de rotular que o ser humano é racional. Se você fosse somente racional, você era uma máquina. E você não é máquina, você é um ser emotivo. A terapia holística, ela trata diretamente na ferida. Ela trata diretamente
na emoção. Isso que tem que ser feito no ser humano. O ser humano precisa de carinho e atenção para poder se livrar dos males que lhe afetam. Aí você pergunta, e será que você consegue fazer um cadeirante andar? Gente, já recebi essa pergunta. Hoje eu estou pegando um desafio do mal de Parkinson. À tarde eu comentei com o Bruno. Bruno, a nossa mente humana, ela costuma utilizar do seu cérebro somente menos de 1%. Imaginem vocês, no dia que nós descobrirmos, como Jesus escreveu em Tomé 10, Jesus disse assim, no dia que o ser humano descobrir a força que ele tem dentro dele, fará obras maiores do que as minhas. Isto é fato, está na Escritura Sagrada. Então nós precisamos o quê? Vamos chegar num tempo onde os terapeutas serão muito procurados, muito, porque quem quem desenvolveu a hipnose foi um médico chamado Mesmer, na Alemanha. Este médico, ele desenvolveu a hipnose porque naquela época a medicina era muito precária demais. Então ele começou a trabalhar com a hipnose, aonde até chegou no nosso grande psicanalista Sigmund Freud. Então Freud não foi um bom terapeuta, mas foi o pai da psicanálise, foi um bom psicanalista. Aí, o que aconteceu? Freud, não adotando a hipnose, ele abandonou a hipnose. Na época, ela dominava o planeta com os médicos. Os médicos usavam muito da hipnose para libertar as pessoas dos males. Mas como Freud não era um bom hipnólogo, ele abandonou a hipnose. E como ele já tinha um nome mundialmente falando como o pai da psicanálise, o que aconteceu? A medicina abandonou a hipnose. E aí ela começou a partir para os princípios da medicação, a famosa droga. Remédio, então, volta a falar. O senhor não é mais pré-candidato, senhor Mago Levino? O senhor não saiu de vez da política? O senhor não se desacreditou da política? Porque eu falo também de espiritualidade, sabe? Tenho minha live com a minha mentora, que é a Sônia Regina. Eu venho originário de um canal de ufologia, de pesquisas do projeto Terra Oculta, de escritores, e inclusive tudo que você está falando aí, está me sendo bem, sabe? Me é factível para mim, sabe? Familiar, exatamente. Boa. Bem, obrigado por ter lembrado a palavra, sabe, seu Mago Levino? E eu, como pré-candidato, estou me sentindo bem incomodado a respeito da política, como você falou. Tem que, já prepara o pregador para colocar no nariz, inclusive por causa de picuinha política. Então, o senhor não está sendo mais... o senhor não é que desacreditou, mas o senhor saiu de vez da política, não está sendo mais pré-candidato, candidato a nada, e também se desvinculou completamente da política? O senhor não acredita que é somente através da política que a gente possa, pelo menos, no mínimo, melhorar um pouco no micro? Porque eu sempre digo que no macro, esquece, a gente não vai fazer nada. Bater de frente com o sistema, achar que você vai mudar o mundo, você vai desistir antes de você começar. Mas agora, é um trabalho difícil. E o senhor se desvinculou da política, o senhor não está sendo mais pré-candidato a nada? Me conta para nós, o senhor Mago Levino. Então, o que acontece? Hoje eu até conversei com o Bruno um pouco, dei uma palhinha para ele dessa situação, dessa pergunta que você está me fazendo. O que acontece? Eu falei, Bruno, é importantíssimo vocês saírem candidato, é importantíssimo vocês adquirirem um pleito eleitoral. Eu, particularmente falando, o que eu comentei com o Bruno, eu tenho um projeto para ser implantado, como eu já trabalhei na Secretaria de Educação, em São Paulo, em Osasco, eu ofereci esse projeto na Câmara Municipal de São Paulo, ofereci na Secretaria de Educação de São Paulo, ofereci na Secretaria de Educação do segundo PIB de São Paulo, que é Osasco, e a cidade de Barueri. Todas as cidades rejeitaram o meu projeto. Lógico, evidente. O que é bom para as crianças, o que é bom para o jovem, não interessa aos governantes. Mas, com relação à política, eu falei para o Bruno também me fez essa pergunta, mas eu respondi para ele. Saindo da cidade de São Paulo e saindo da cidade de Osasco, eu fui para o interior. Por que fui para lá? Eu tenho uma chácara lá, eu me mudei para lá e ofereci meu projeto para 3 cidades. Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus
e Araçariguama. As 3 cidades abraçaram o meu projeto. De que maneira? Eu ofereci para candidatos de direita, candidatos que querem entrar para fazer a diferença. Esses candidatos falaram assim, não, primeiro passo a gente chega lá. A gente chegando lá, o seu projeto está dentro. Por quê? Porque não por motivo de vingança, mas esse projeto implantado nas escolas com a terapia holística para aluno, o que vai acontecer? O IDH vai despontar, vai subir. Por quê? Porque é inadmissível você aceitar que o Sri Lanka está na frente do Brasil no quesito IDH. Nós, na última pesquisa que eu vi, a última estatística, nós estávamos em 93º lugar, atrás do Sri Lanka. Isso é ridículo para um país do tamanho do Brasil. Aí o que acontece? Esse projeto vingando o ano que vem, nas escolas, com esses candidatos que eu apresentei o projeto, com certeza as cidades vão virar notícia. Aí sim, depois vão me procurar, São Paulo, Osasco, as grandes cidades vão voltar a me procurar, e eu, logicamente, sem receio nenhum de vingança, vou levar também para as grandes cidades. Aí eu completo para você. O senhor vai levar como cidadão. O senhor vai levar como cidadão, o senhor não vai levar como um representante político ou que tenha alguma representatividade de envolvimento. Não. O senhor vai levar como cidadão. Não? Exatamente. Totalmente fora do pleito eleitoral, porque eu já fui candidato duas vezes. Eu vou entrar como cidadão e como terapeuta. Aí o que ocorre? Futuramente, isso acontecendo, isso é um projeto. Se acontecendo, o meu nome vai despontar. Eu vou ser procurado, com certeza. E o Bruno sabe perfeitamente que eu sou um dos fundadores do Partido Militar Brasileiro, que está na fila para ser homologado. Eu faço parte do MOP, Movimento Ordem e Progresso, da região oeste de São Paulo, que também está na fila para ser homologado, e sou simpatizante do Aliança. Então, quer dizer, eu estou ali, caminhando no campo da direita. Se o meu projeto vingando, vindo à tona, ajudando a sociedade, e esses partidos de direita sendo homologados, me procurando, com certeza eu posso ser candidato, porque eu vou estar saindo candidato pela direita e atrás de uma renovação, principalmente no campo da educação, que é a base de uma sociedade. Interessante, sensacional. Olha, porque o Augusto Matos, né, Bruno? O Augusto Matos também, lá em Cabralha, ele tem, acredito que tenha o mesmo pensamento, né, Augusto? O que você acha disso? Porque eu também já pensei nisso, sabe, Augusto? Em eu, como ativista, como cidadão e representante das pessoas, sem estar envolvido na política. Você sabe que eu pensei 2 vezes em desistir da minha candidatura para poder apoiar e trazer esses projetos, como o Mago Levino está fazendo dessa maneira, para depois, se alguém se interessar, para poder implantar isso. O que você pensa sobre isso? Porque, na verdade, se a gente se torna um simples vereador, é simples, né? Entre aspas. Na verdade, a gente não tem totalmente o poder da caneta na mão. Qual que é a sua opinião, Augusto Matos? Boa noite, né, o Mago aí. Meus parabéns pelo seu trabalho, né? É importante. Obrigado. Nós sabemos que o Brasil é um país, talvez, o mais ansioso do planeta, né? Talvez é o mais depressivo também, e nós sabemos que o campo do pensamento é um mistério, entendeu? E precisa de muitas pessoas, assim como você e tantas outras, capacitadas para poder salvar essas pessoas do abismo, né? Tem pessoas que têm de tudo no quesito bens materiais, mas estão destroçadas mentalmente, sem saber o que fazer, e quando as mesmas ainda estão sofrendo alguma mazela de alguma doença física, de alguma doença psicológica, é pior ainda, e eu acredito sim que é possível, porque nós somos formados por energia, né? Nós temos energia positiva e negativa, então qual energia está fluindo dentro de você? E em relação à pergunta do Denis Albert, aqui em Santa Cruz Cabralha, eu conversei com a professora Lu, porque ela me fez uma pergunta. E aí eu respondi para ela assim, ela me perguntou se eu tinha projetos. Este é o grande problema do nosso país.
vereador que argumenta ter projetos, antes de ter o projeto, antes de se candidatar, ou até mesmo se candidatando, muitas das vezes, assim como o Bruno, como o Denis, como o Mago, você participa de alguma instituição, você tem uma ONG, você já tem um trabalho ali. Mas a questão é que, pelo que determina o seu cargo como venerança, ou seja, o vereador, ele não executa projetos. E o grande problema dos nossos prefeitos é que eles não se interessam em sentar com algum líder de alguma instituição para conversar em relação a algum projeto que possa beneficiar. Esse projeto do Mago, por exemplo. Imagina aí o Mago sentar com candidatos a prefeito, e aí o cara, não, olha, se a gente entrar, a gente pega esse seu projeto. Já é um passo. Porque Sim, a gente não com tem... certeza. Eu acredito que nós não devamos ter esse pensamento de inventar a roda. Cara, é só você pegar o que copia. Por exemplo, ouvindo essa ideia do Mago aí, eu fico pensando que os terapeutas, eu inclusive fui convidado para participar de um curso de tratamento no campo do pensamento e que aquilo ajudaria inúmeras pessoas. Aí eu fico pensando, a molecada que mora em uma cidade pequena, no interior da Bahia, onde a violência domina, os moleques sem perspectiva nenhuma de futuro, volta para suas casas, seus pais desempregados, ruas esburacadas, esgoto a céu aberto, sem nenhuma ideia de que o amanhã poderá ser melhor. Imagina o psicológico dessas crianças. Elas vão se tornar propensas ao crime, porque na casa delas não tem internet, na casa delas não tem nada, a molecada já não sabe o que é ler, já não sabe o que é uma boa história. E aí, quando encontra um profissional, um psicólogo, o cara tá lá dentro do CAPS, só atendendo familiares, parentes ou alguma pessoa que um vereador ou prefeito mandou para lá. Então é muito triste e eu fico feliz em saber que vocês compartilham dessa ideia e eu aqui, essa ideia do Mago aí, eu tive uma conversa com uma psicóloga e ela relatou para mim uma situação que é muito triste. Professores entram em depressão porque os mesmos não estão trabalhando conforme os seus objetivos, conforme os seus desejos. Eles têm que seguir uma carteira, eles têm que seguir uma rotina. A molecada está sendo imbecilizada dentro da sala de aula. Os moleques estão indo para a escola para se tornar militante de qualquer causa. Porém, não estão estudando para se tornar pessoas de bem, cidadão que possa lá na frente escolher o que realmente quer fazer. Então imagina quando esse cara... Deixa eu só completar seu raciocínio. Desculpa te interrompendo. Não, é que eu só quero... É porque o Bruno, eu pedi para o Bruno compartilhar o meu canal do YouTube com vocês, que lá tem vídeos onde eu faço trabalho social dentro de uma escola estadual. Mas aí, infelizmente, com a troca de governo em São Paulo... Fala o nome do seu canal, por gentileza, Mago. Tá, o canal é Mago Levindo. Mago Levindo. Eu deixei o canal no grupo da Consciência Inclusiva. Agora, vem cá, eu vou te dizer uma coisa. Eu aprendi nesses 12 anos de vida de militância social e política que um candidato ele tem que ter a percepção de não trazer propostas prontas para ser discutidas no campo das ideias. Ele tem que saber absorver o que ele recebe. Por exemplo, essa proposta aí do Mago Levindo, eu já me ofereci para poder trazer para Santos, se for viável, né? Botando no papel. Bruno, se for viável também, eu quero aqui. Exatamente. Veja bem.
Veja bem, eu passei isso, hoje à tarde eu passei isso para o Bruno. Bruno, comenta com seus amigos, aquele que adquirir cadeira, pode entrar em contato comigo que esse projeto tem que ir, porque eu vou te dar uma ideia. Esse projeto não é uma criação minha, porque o que é certo tem que ser copiado. Deixa eu explicar para vocês. Há muitos anos atrás, eu fui inspetor de aluno, quando eu era jovem. Hoje eu estou perto de 60 anos já. Mas quando jovem, por São Paulo, eu fui inspetor de aluno. Aquilo me revoltava muito de ver os meus colegas de trabalho, como inspetor de aluno, em pé, parado, só olhando a criançada brigar, correr, e que nem selvagens. Aquilo lá começou a me revoltar. O que eu fiz? Eu fui fazer um curso de parapsicologia, para conhecer mais a fundo, né, o ser humano. Então, o que acontece? Com o passar dos anos, eu virei hipnólogo, virei terapeuta, fui estudando muito, como estudo até hoje, acordo todo dia 4h30, 4 horas da manhã para estudar. Então, assim, para me aperfeiçoar mais e mais. Aí, o que ocorre? Eu, particularmente falando, eu vi um vídeo no YouTube, uma professora chamada professora Isa. A mesma revolta que eu tinha, aquela situação incômoda de ver a criançada sofrendo, que nem um amigo aí falou, que pais e mães não dão atenção para os filhos não têm opção de lazer, né? Aí já vai para a escola tudo mal-humorado, já vai para descontar em cima de professor, e o professor fica estressado. No meu canal mesmo tem eu fazendo trabalho social dentro de uma escola estadual, eu atendendo tanto aluno viciado em cocaína, como a própria professora. Vocês vão ver ela deitada lá no tapete, não está desmaiada, está totalmente em transe, e eu estou aplicando as minhas técnicas. E aí, esta professora é de Joinville, Santa Catarina, a que eu estou falando que eu copiei o projeto. A professora Isa, ela, de tanto sofrer com os alunos, começou a ficar estressada, passar em psicólogo, e ela fez o curso de parapsicologia também, virou hipnóloga, virou terapeuta, levou o projeto para o prefeito, na época, e esse prefeito Mente Aberta, em Joinville, Santa Catarina, o prefeito aprovou. O que aconteceu? É lógico, ela elaborou todos os termos para pai e mãe assinar, por causa do credo religioso, né? Alguns evangélicos acham que a terapia é espiritismo, é magia. Então, aqueles pais e mães que assinaram, ela tratou os alunos, pegou os piores alunos da escola. É o que eu quero fazer. Independente de quantos são na escola, a direção da escola vai me indicar, ó, aqui tem 40 alunos, aqui eu quero, não tem problema. Monto as salas e vamos trabalhar. Aí o que acontece? A professora Isa levou esse projeto muito lindo, deu certo, muito certo, o IDH da escola despontou, a escola ficou super famosa na cidade, ela foi para outras escolas, foi dando sequência, acabou a gestão do prefeito, o prefeito perdeu a eleição, o outro comunista que entrou tirou ela fora, tudo bem, mas acontece que Santa Catarina, Joinville, ela é colonizada por poloneses e alemães. O que aconteceu? Os parentes ali da região começaram a dar notícias para a Europa. Aqui tem uma professora assim, assim, assim. Há uma revista muito conceituada na Alemanha, custeou a passagem dessa professora, ela foi para a Alemanha, deu várias entrevistas na rede de televisão, foi capa de revista, foi capa de jornal, isto lá fora, e o Brasil não sabe disso. O Brasil não sabe disso. Aí o que eu fiz? Meu Deus do céu, isso há quase 10 anos atrás. Eu preciso fazer alguma coisa parecida, porque isso não pode ficar no anonimato. Isso tem que ser espalhado do Brasil afora, porque eu aprendi, gente, guardar conhecimento é burrice. Nós temos que expandir isso nas escolas, porque não estou falando o caso de vocês, mas a classe política, ela fica muito fácil falando a base de uma sociedade é a educação. Mas cadê o investimento de verdade na educação? Que é isto? Professor precisa ter campo de trabalho com tranquilidade, e não com um bando de rebeldes que tem pai drogado, mãe alcoólatra e não tem opção de lazer. Sabe o que eles querem, Mago? Sabe o que eles querem? Eles querem que nós continuamos sendo massa de manobra. Exato. A verdade é essa. A esquerda, essa ideologia das trevas que vem desses marxistas aí, das sombras, eles querem que as pessoas continuem idiotizadas,
tá ligado? Para servirem como massa de manobra, para eles fazerem o que eles quiserem, e está continuando isso. Deixa eu dar uma boa noite aqui para minha mentora, ó, que a minha mentora Sônia Regina sabe as palavras do terapeuta e o copiloto. Boa noite, Sônia Regina. Boa noite ao Anderson Leonardo, que é boa da noite, boa noite, Sônia. E boa noite. Boa noite, Sônia. Beijinho para você. Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Boa noite a Silvia Nascimento. Calma aí, deixa eu terminar os boa noites. Boa noite a Silvia Nascimento, Newton Garcia, que está aqui com nós. Gratidão, Márcia Santos Dias. E muito obrigado a todos vocês. Curta, comenta, compartilha. E deixa eu fazer uma pergunta aqui pro meu amigo Nego Valente. Eu vou pedir licença para chama de Nego Valente, né? Não tô acostumado com Magulê vindo. Mas é o seguinte, vou aproveitar a tua experiência como pai de pessoa com deficiência. Qual foi o impacto para você na hora que você soube que você tinha 2 filhos com deficiência? Então, o primeiro filho, ele está com 18 anos. A menina hoje tem 16. Mas o primeiro, quando nasceu de uma complicação de parto, a mãe com a pressão alta, fazia 5 meses e meio, a obstetra falou, pai, quando eu cheguei no hospital, eu vou tentar salvar um dos 2. Te prepara. Pode ir para casa, isso era de noite. Vá para casa e amanhã o senhor vai saber a notícia. Eu vou tentar salvar um dos 2. Imagina como é que um pai desse vai dormir. Né? Se eu não fosse um terapeuta na época, já, que há muitos anos que eu sou, já bem preparado. Olha, sinceramente, se eu não fosse, eu seria hoje um alcoólatra, um drogado, ou coisa parecida, porque o impacto realmente é muito forte, porque eu volto a falar, não somos somente seres racionais, somos principalmente seres emotivos. A emoção, ela mexe muito com o ser humano. Nós não pensamos só com o cérebro. Já foi cientificamente falado que o local de maior concentração de células é em cima do nosso subconsciente, que é aqui no centro do peito, não é a cabeça. Agora, veja bem, e esse impacto que eu fiquei preparado, né, quando a médica me comentou, quando foi no outro dia, eu fui até o hospital e fiquei sabendo que o menino nasceu numa cesárea, 5 meses e meio, tamanho de um ratinho, e aí ela falou para mim, pai, consegui salvar os 2, a mãe está na UTI e o menino está na incubadora, mas só que o senhor não pode fazer como muitos evangélicos fazem. Quando existe um caso desse, eles falam assim, está na mão de Deus e vai para casa. Não é assim que funciona. A criança é um ser humano, precisa de carinho. Todo dia o senhor vem, lava as mãos, enfia a mão dentro da incubadora, passa a mão nele, conversa com ele. Eu falei, doutora, não precisa ensinar reza para o vigário. Não é porque é meu filho, mas é que eu sou terapeuta. Fica tranquila. Eu estou ciente que o ser humano precisa de carinho. Agradeço o conselho da senhora. Foi o que eu fiz. Todo santo dia eu visitei meu filho por 42 dias, saiu da UTI, hoje é um menino forte, saudável, né? Toma uma certa medicação para controlar a ansiedade. Aí muitos já também têm me perguntado por que você não faz terapia com ele. Não é bem assim. Ele tem 18 anos, mas a mente dele é de 10 anos. Ele pensa como uma criança de 10 anos. Eu estou dando um certo tempo para mim pegar ele. Por quê? Porque ele me acompanha nas minhas terapias, ele sabe o processo, ele sabe como é que funciona, só que eu quero um foco e atenção maior da parte dele, porque eu vou explicar para vocês, 99% do ser humano, ele é hipnotizável, 1% seriam os débeis mentais, que não tem foco e atenção. Então é isso, Bruno, acredito que eu respondi a sua pergunta. A menina, minha filha, ela não toma medicação, mas também tem um pequeno atraso mental, ela está mais de boa do que o meu filho, mas, graças a Deus, o impacto não foi grande, porque eu estava preparado. Obrigado por responder. É isso mesmo. Eu acredito que esse tenha sido... Peraí, Bruno, eu acredito que esse tenha sido o motivo principal do senhor ter instituído e formalizado esse projeto, que muito interessa a mim, muito interessa ao Augusto Matos, sabe? E a Soninha Regina aqui, nós já tivemos essa conversa a respeito da gente introduzir tudo isso que o senhor falou, seu Mago Levino, a respeito na educação, sabe? E, inclusive, introduzindo uma religião, né, que é o que eles não querem,
Mas a gente está chegando aqui quase, já faltando 10 minutos para acabar a live, eu quero passar para o Augusto Matos, para ele falar como se interessa para ele essa ideia para instituir lá em Cabralha, e o que ele tem a dizer, meu querido Augusto Matos. Seria interessantíssimo, né, que se a gente introduzisse toda essa gama de conhecimento para as crianças, que são Sim. o futuro do nosso país, não é não? Sim. Eu uma vez, tem um projeto aqui de uma senhora japonesa, inclusive ela é candidata a vereadora em Porto Seguro, e aí um dia ela encontrou uma casa abandonada e resolveu fazer daquela casa uma escolinha de reforço, em um bairro carente aqui, de Porto Seguro, né? Eu estou em Santa Cruz Cabralha. E aí ela contratou profissionais. Esses profissionais, eles brincam com as crianças, eles conversam, mas toda vez que vem algum profissional da área terapêutica, da área da psicoterapia, ela sempre paga esses professores. A gente sabe que todos os anos formam inúmeros professores, e muitos não tendo a oportunidade ou condição de fazer uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa, aí aderem a outras profissões. Mas, como eu acredito que ser um professor é uma questão de dedicação, então a pessoa acaba correndo atrás, e eu tive a oportunidade de ir nessa escola, e foi muito interessante que eu cheguei lá, eu tinha machucado a minha cabeça, e aí eu falei, pô, tô machucado, cara, eu vou chegar lá, esses moleques vão meter a unha na minha pereba, vai tirar a capela da ferida. Mas aí eu pensei o seguinte, falei, não, peraí, eu estou machucado fisicamente, mas o meu psicológico tá de boa. Aí eu cheguei, pintei a minha cara, pedi a minha esposa para pintar de palhaço, cheguei lá, e aquelas crianças humildes, sabe? Muitos moleques nem sandália tinha. Mas aí eu coloquei o nariz de palhaço e comecei a brincar com eles, e aí os professores, sabe, trabalhando com eles, eu falei, poxa, cara, custa tão pouco fazer isso. Para o Estado é tão pouco cuidar da vida das pessoas, mas infelizmente, reforçando aqui a fala do Nego Valente, do Mago aí, sobre a questão da doença do senhor que ele está tratando, eles não querem a cura, não somente para o mal de Parkinson, mas para o câncer ou para tantas outras, por conta de interesses comerciais. E nós sabemos que, como tudo que funciona é através da política, por isso que é imprescindível que pessoas assim como o Denis, como o Bruno, possam entrar na política, porque só assim as pessoas realmente vão saber se é possível fazer ou por que não fazem, porque nós estaremos aqui denunciando sempre que for possível. Sensacional. E outra ideia que eu tenho é de extinguir a quantidade de flúor na água. Não sei se o Mago Levino aí, o nosso nego aí, sabe a respeito Nego disso. Valente. Mas o flúor é o Nego Valente. O flúor na água, ele foi introduzido na Segunda Guerra Mundial por Hitler nos campos de concentração, para deixar o povo mais suscetível às ideias e deixar o povo manso, tá ligado? Eles ficam falando que o flúor na água... então, o flúor na água é para tratar os dentes, mas você tem dente no estômago, né, não, Nego Valente? Então, é isso, cara. Sensacional. Sabe, meu parceiro Bruno? Você quer fazer alguma consideração aí para a gente ir para as considerações finais? Eu sabia que esse programa seria sensacional. Seria fantástico. Sensacional, 1 hora pouco. Se você puder, Bruno, se você puder me adicionar lá no grupo lá que você faz parte, pode adicionar, pode passar meu contato, passa meu WhatsApp pro Denis, passa meu WhatsApp aí pro Augusto, entendeu? Com certeza, independente de Cabralha fica ali, ou se Santos fica acolá, eu estou no interior de São Paulo, mas eu sou que nem carteiro, para mim não tem tempo ruim não.
aonde for para me levar o projeto, para onde for para me levar o conhecimento, estarei lá sim, cumprindo com essa missão. Não sou dois, eu sou um só, mas a gente se desdobra em prol de quem? Em prol de uma sociedade justa, em prol de um Brasil liberto dessa corja de corrupto, dessa corja de salafrários, que nome para eles é pouco. Então não vamos nem dar nomes a eles. Agora o momento é a gente trabalhar em prol, como o Augusto falou, daqueles que com um simples sorriso a gente deixa brincando com a máscara, com o nariz de palhaço, você resgata a autonomia da criança. Agora, nós não podemos mais perder tempo. Agora é focar na política, fazer cadeiras e continuar lutando para 2022 também a gente fazer mais cadeiras ainda, que esse projeto vingue, que esse projeto alavanque o nosso IDH. E olha, tem uma coisa, nós unidos agora, lá na frente, seremos procurados e muito por causa desse projeto. Só que aí, a gente somos patriotas, não somos vingativos. Nós vamos aonde precisar levar o projeto, nós em conjunto vamos levar, porque contingente terapêutico para isso tem muito terapeuta bom por aí. É uma pena que eles não têm condições de trabalho, não tem espaço para eles. Assim como eu também, eu estou no anonimato. Eu trabalho, não tenho clínica. Eu visito as casas, independente que seja no Paraná, no Rio de Janeiro, em Brasília, Goiás. O pessoal chamou, eu vou. Sensacional. Eu pego o ônibus e vou. Eu quero marcar uma live. Meu querido, eu quero marcar uma live com o senhor, por gentileza. Eu sou o cadeirante do Apocalipse, eu não sei se o senhor já viu, mas eu tenho um trabalho com esse viés espiritualista, diferente de espírita, sabe? E holístico, para estar fazendo isso. E eu quero que o nosso Augusto Matos, nerdinho da Bahia, gente... Ô, bichinho, faça suas considerações finais, nerdinho. Eu quero o pastor, eu quero o pastor. Irmãos, fala, pastor. Irmãos, amém, Não, Bruno, nerdinho, amém, cadeirante. Olha, nego valente, aqui tá difícil de conseguir um dízimo com mais de 6 dígitos. Eu quero saber o seguinte, tem como eu hipnotizar os fiéis na hora que eu falar amém, o povo já... Ficar tudo assim, ó, aqui, bispo. Olha, e aliás, já vou denunciando logo aqui. Várias igrejas usam técnicas de hipnose para poder agaranhar o bolso dos fiéis. Isso aí é fato. Isso beleza. O Nego Valente. É uma situação. Eu aplico técnicas para hipnose que muito pastor aplica. Só que ele aplica num único sentido, né? De pôr a mão no bolso. Ô, Nego Valente, só uma pergunta aqui. Por exemplo, diga, meu irmão. Eu tenho um amigo meu que ele é protologista. E aí ele quer saber se tem uma técnica para ele hipnotizar os caras acima de 45, porque tem medo da dedada. Espera aí que ele vai te perguntar. Galera, nós estamos indo para o encerramento. Meu Deus do céu. Falta 1 minuto para encerrar. Eu quero agradecer aqui. Já estourou a live, 1 hora pouco. Eu quero agradecer ao Nego Valente, quero agradecer ao Augusto Bruno Matos, quero agradecer ao parceiro nosso aqui que não conseguiu entrar, o Luiz Fabiano. Muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Faz a sua consideração final aí, Bruno, para a gente encerrar, que o Renanzinho já manda mensagem. Meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau.